eu sou a chefe Márcia Guerra e hoje eu estou aqui para dar continuidade ao nosso curso de lanches e hoje eu vou te ensinar a fazer o pão joelho, que é um lanche muito clássico nas padarias em todo o nosso país. Embora ele é conhecido em cada região com um nome diferente. Nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, ele é conhecido como pão de joelho. Em Niterói, ele já é conhecido como italiano. Em São Paulo, ele é conhecido como enroladinho, bauru, bauruzinho. Nós temos vários nomes para esse pão. É um lanche de qualidade, é um lanche que tem sabor de infância. Eu creio que muitos de nós já fizemos, talvez de maneira diferente, a receita, mas é um pão que é comum às famílias, às padarias, às lanchonetes de todo o nosso país. E se você puder nos dizer, nos comentários, como é o nome desse lanche lá na tua região, na tua cidade. Ele surgiu no Rio de Janeiro, dizem a história, não sei se é verídica, num lugar chamado Chantal. O nome dele era Chantelete. E por que, de onde veio o nome joelho? Conta a história que o dono desse local, ele colocava abaixo das coxinhas. E aí um escritor, que aquela região, aquele lugar era frequentado por muitos poetas, escritores, e um escritor bastante engraçado, ele disse, é o pão de joelho, porque ele fica abaixo das coxinhas, que era o lugar que ele colocava o pão joelho na vitrine. Então fica aí, se é verídico ou não é, mas é interessante a história. O que vai nesse pão? Farinha de trigo de boa qualidade, porque para pão é necessário. Caso você não encontre uma farinha de boa qualidade, você vai colocar 10 gramas para cada quilo de melhorador de farinha. Nós temos manteiga mesmo. eu gosto de falar porque existem algumas pré-misturas que vai essência de manteiga e não manteiga. Nós temos um molho caseiro de tomate que vai na massa, leite em pó, nós temos um pouco de açúcar, fermento biológico seco instantâneo, sal. Por que eu deixei esta farinha ao lado? Porque nós vamos trabalhar e precisamos de uma farinha para estar movimentando. Não podemos tirar da farinha que nós vamos fazer o pão. E água gelada, porque nós estamos com muito calor. Se a tua região estiver muito frio, você usa uma água a temperatura ambiente, né? A minha eu até coloquei gelo para gelar mais ainda, porque senão a massa não dá certo. Enquanto você vai fazer todo aquele processo de bater a massa, vai esquentar e o pão começa a fermentar antes da hora. É algo diferente do que nossas avós ensinavam a fazer dos pãezinhos. Tinha que ser água morna, lembra disso? Então não se usa água morna, usa água gelada para as regiões muito quentes e, se necessário, coloca gelo. O que nós vamos pôr primeiro? Nós vamos colocar a farinha de trigo, vamos misturar os secos, menos o sal. Por que nós demoramos para colocar o sal? Não colocamos agora. Porque o sal mata o fermento, né? Então nós não colocamos, nós colocamos o açúcar, o leite em pó, o açúcar e o fermento. Nós colocamos na masseira e misturamos tudo isso, ou podemos misturar na mão, né? Se você vai, de repente, fazer esse pão na mão, eu estou aqui fazendo numa batedeira planetária. Não faça numa batedeira normal, porque você quebra ela, tem que ser aqui.
Então, nós vamos colocar o molho de tomate. É nesse horário aqui que a gente coloca o molho de tomate e vamos colocar a água. A água nós colocamos mais ou menos umas 400 gramas. Nós pesamos tudo. É necessário investir numa balancinha. Tem umas balancinhas que custa 30 e poucos reais. Não é caro para você produzir um pão com qualidade. Aqui nós vamos usar o gancho para bater, porque é uma massa pesada. E depois você prestou atenção que eu não falei sobre a manteiga. A manteiga também é colocada depois que toda a farinha fica bem hidratada, bem batida. É o que nós colocamos por último. Porque se eu colocar a manteiga agora, ela vai encapsular as partículas da farinha e aí vai ter dificuldade de absorver a água. Então a manteiga fica por último. Depois que misturar tudo, hidratei, bati um pouco, aí que eu vou colocar a água, certo? Nós vamos bater aqui, daí logo voltamos e te mostramos como fazer, certo? Então é o seguinte, nossa massa, ela tem que atingir até o ponto de véu, é uma massa um pouco mais macia, né? Nós colocamos um pouco de farinha na bancada aqui. Vai mais ou menos uns 10 minutos batendo na velocidade baixa e uns 15 minutos batendo numa velocidade média, tá? Você só observa se a massa não tá esquentando. Agora, se for na mão, esse é o processo de estar sovando, rasgando a massa, tá? Importante. Eu falei sobre pôr gelo na massa. Lembrando que nós temos que quebrar esse gelo ou pôr gelo lascado, né? Se você pôr aquelas pedras de gelo do jeito que você tira da geladeira, do congelador, vai quebrar tanto a tua batedeira como se você tiver uma maceira também. Tem que ser gelo pequeno, tá? Gelo quebrado. A minha massa tá geladinha, tá bem no ponto. Eu vou deixar aqui, depende da região que você está, você pode deixar até 20 minutos descansando. Na nossa região, quando tá muito quente, pela experiência que eu tenho tido de muitos anos fazendo pão, 10 minutinhos você já tem que começar a mexer com a massa, tá? Então aqui nós vamos deixar 10 minutinhos e já voltamos. Você dá uma boleada, né? Não vai pôr a massa de qualquer jeito, deixa ela ali descansando. Não é para deixar a massa crescer. Não é que a gente aprende a fazer pão e tem que deixar lá meia hora, 1 hora, até dobrar de tamanho. Não. Esse fermento eu preciso dele depois, quando o pão vai crescer, fermentado, já modelado. Agora não, agora é só descansar a massa. Porque quando a gente bate, nós ativamos o glúten. E para poder trabalhar o pão, ela precisa dar uma descansada, para ela dar uma relaxada na massa. Daqui a pouco nós voltamos. Para você saber se a massa está no ponto, porque tudo depende tipo da batedeira, do teu braço, da tua força para fazer. Então o pão, ele tem que chegar no ponto de véu, a massa, que é onde você estica, né? Ó, e ele fica, não fura a massa, não estoura, olha. Então é importante saber quando chegar. Vamos supor que você ainda não tem experiência, você faz esse teste aqui, tá bom? Agora nós vamos dividir a massa em 4 partes. Quem abra a massa toda, eu estou fazendo 1 quilo de farinha, você pode fazer 500 gramas, a gente vai passar toda a receita para você depois na descrição do vídeo, tá? Aí pesamos. Deu 465 mais ou menos cada pão. A importância, lógico, que você fazendo em casa para tua família,
Você pode fazer, mais ou menos, ter uma noção de tamanho. Eu lembro da minha avó cozinhando, ela sempre era a porção na mão, ela sentia o peso. É lógico, mas se você vai produzir comercialmente, é interessante que você pese, porque senão um dia sai de um tamanho, um dia sai do outro, o cliente reclama, tá? E também na questão da produção do pão. Se você não pesar direitinho, o que acontece? Você vai... cada dia o pão sai de um jeito, né? Sai de um gosto, sai de uma estrutura. O que eu vou fazer agora? Eu vou guardar 2 na geladeira. Por quê? Calor e a massa vai começar a fermentar. Então eu vou dar uma boleada. E ponho na geladeira. Passo um pouquinho na farinha para não grudar tudo dentro do saquinho. E ponho na geladeira, que eu não vou trabalhar essa massa agora. Eu vou trabalhar mais tarde. E enquanto eu trabalho essas 2, se essa aqui eu não pôr na geladeira, o que acontece? A hora que eu for chegar nessa massa, ela já fermentou. Aí ele vai sair um pão já diferente dos outros e você vai ter um pouco mais de dificuldade de trabalhar a massa. Então é simples, põe na geladeira e trabalhamos as outras 2. Nós temos aqui ao lado queijo e presunto. É um pão recheado. Pode ir tomate, pode ir um requeijão cremoso, um catupiry. É um pão que dá muita criatividade para você fazer. Para mim, é sabor de infância, né? A gente fazia muito, eu fazia muito para os meus filhos e a minha casa sempre assim de criançada. Eu gostava de manter ali, eu observando onde eles estavam, o que estavam fazendo. Então eu deixava, a minha casa sempre foi cheia de meninas e meninos, porque eu tenho 2 casais mais velhos. A minha filha mais velha tem 40 anos e a turma era grande na minha casa, imagina, tinha de toda idade. Chegava final da tarde, aquela criançada, tudo com fome, você tinha que inventar lanche. E isso é a ideia dos nossos cursos, ajudar você nessa criatividade. Senão você vai viver em padaria. E o propósito do nosso curso é voltar. Não é que nós estamos regredindo na questão cultura. É você voltar a comer uma comida de qualidade, sem conservante, sem química e também despertar o prazer da cozinha. É algo que não tem explicação, é maravilhoso. Aí o nosso pão já descansou, aí eu pego, ele pode descansar aqui uns 10 minutos também. Aí eu pego, viro essa parte aqui para cima, né? E vou trabalhar a massa. Depois eu vou virar de todos os lados. Eu vou fazer um retângulo para poder rechear esse pão. Eu vou fazer 2 modelos para você aprender. Sempre do meio da massa para frente, do meio da massa para frente. Quando eu deixo, nós deixamos descansar pouco, né? A massa fica mais resistente. Daí quando você vai, ela não vai, né? Ela volta. Mas conseguimos chegar lá também. Mas você pode deixar um pouquinho mais. Não deixe muito para fermentar a massa, porque se você deixar aqui ela descansar muito, vai começar a fermentar. Não é isso. Eu quero a força do fermento na hora que o pão for crescer. Eu não quero estragar a minha massa, tá? Há uma diferença na qualidade do pão quando você faz os processos direitinho, tá? A minha massa ficou mais hidratada, então às vezes ela gruda um pouquinho.
Um detalhe, você notou a diferença da cor da massa? Ela tá meio vermelhinha, é o nosso molho. Você não precisa fazer um molho caseiro, pode ser um molho de mercado, né? Um molho líquido de mercado, mas eu gosto de fazer. Eu sei que fica mais gostoso, mais saboroso, né? E assim vamos, tá? Aí nós fazemos a massa, arrumamos, né? Até se você quiser, você dá uma tiradinha para ela ficar mais retinha, depois nós aproveitamos essa massa também. Tudo aqui é aproveitado. E aí, você vem com o recheio. Você pode colocar... Ixi, cortaram bem fininho o trem aqui, tá bem difícil de soltar. Você pode pôr no meio, e eu vou te ensinar 2 modelos. Ou você pode fazer o típico pão joelho, fica com cara de joelho mesmo. Ou você pode fazer no modelo do enroladinho. Nós deixamos aqui um espaço, né? Vou fazer o joelho primeiro. Tem como ficar ruim? Não. Uma massa saborizada com molho de tomate, um recheio delicioso com queijo e presunto. Aqui você pode pôr um requeijão, um pouquinho de tomate e cobrir com presunto. Por que que é bom cobrir o tomate com presunto para fechar? Porque senão o tomate, na hora que você vai enrolar, ele fura a massa. A gente aprende mais com os erros do que com os acertos. De tanto que eu já fiz, eu posso te dizer vários erros no fazer o pão, né? Então, é interessante aprender a técnica, porque muita gente fala, eu não gosto de cozinhar. Não é que não gosta, é que não sabe. E aí, ou então tentou fazer uma vez, não deu certo, o trem ficou enrolado, e aí você desistiu. Aprende e tenta fazer, não desista se não deu certo da primeira vez, faça de novo. Nós temos que ser perseverantes. Aqui, agora, eu vou dar uma olhadinha na farinha para não grudar e eu vou enrolar. Só que eu vou enrolar puxando, para ele não ficar um pão tudo desmantelado, tá? E aí eu vou enrolando e puxando, enrolando e puxando, ó. Faço assim e trago para trás. Enrolo e trago para trás, enrolo e trago para trás. Aí, ó, que interessante. Vai fazendo, vai ficar um pão lindo. Depois que assa, você nem dá conta. Aqui eu esqueci de um detalhe. Você pode pôr orégano também. Nos outros a gente vai pôr, tá? Fica bom. Por isso, em alguns lugares, algumas regiões do país é chamado de pão pizza também, tá? Então aí a gente dá uma enrolada, uma firmada e depois você pega uma faca e mede. Eu quero uns 3 dedos mais ou menos. Dá uma marcada, né? Porque senão chega no último não dá. Às vezes tem que aumentar um dedo, né? Ó, eu acho que vai sobrar para cortar aqui, ó. Vai ficar esquisito, um pequenininho, né? Vamos fazer 4 dedos? Vai ficar um pão maior, tá? Não tem problema, é lanche, né? Ó. Aí, eu vou pôr ele numa forma que é untada, já vou pegar a forma e já mostro para vocês, porque o espaço aqui é pequeno. A gente dá uma puxada assim, ó, para ele dar uma firmada, senão ele cai, tá, ó, na hora que ele estiver crescendo. Sei lá, a hora que assa parece um joelho mesmo. Mas a ideia do joelho não é parecer com o joelho, aí eu descobri na história, é interessante a história da gastronomia, né? Você descobre cada coisa. É porque ele ficava na vitrine, abaixo da vitrine das coxinhas.
da prateleira das coxinhas. E daí, abaixo da coxa, vem o quê? O joelho. É interessante. E aí você faz assim, ó, e coloca numa assadeira. Já um minutinho nós voltamos, tá? Então, nossa forma, eu tô usando aro, mas não precisa, tá? Se você não tem aro, você não precisa usar. Esses aros eu uso para fazer meus hambúrgueres, mas aqui você pode usar só para colocar na forma. O que eu fiz? A forma minha tá untada com desmoldante. Se você não tem desmoldante, você pode passar um óleo, né, e polvilhar com farinha. Mas o desmoldante não é tão caro, é vida na cozinha, para quando você tá com pressa, principalmente, é muito bom, tá? Então aqui, ó, fica assim, entendeu? Então vamos fazer o outro modelo e já voltamos. Vamos abrir a outra massa, olha, já tá fermentando, ó, tá vendo? Nós moramos numa região muito quente, o ar-condicionado tá ligado e mesmo assim, oh Senhor, não é fácil, tem que ser rápido, né, para fazer. Nós temos que trabalhar rápido. É uma massa macia, deliciosa, muito macia. Vai ficar um lanche muito gostoso. É um pão que já é pronto, já vem, você já faz o lanche com ele, né? Ó. Esse aqui eu tô abrindo mais comprido assim para os lados, você já vai entender por quê. Esse aqui, nós vamos fazer no modelo que seria o modelo do enroladinho. Em São Paulo é conhecido como enroladinho. Você põe uma fileira de queijo. E depois, aqui nesse momento, vamos supor que você queira pôr catupiry e tomate. Põe aqui uma camadinha assim no meio de catupiry, o tomate picadinho e vem com o presunto e cobre. Aí não tem perigo do tomate furar a tua massa, entendeu? Bem fácil, bem gostoso e um lanche de qualidade, né? Você sabe o que você tá pondo aqui, né? A gente tá usando ingredientes frescos, estamos usando tudo muito bonito. Aqui eu posso pôr um orégano para dar um gostinho diferente. Agora, se você tivesse posto catupiry com tomate, você pode temperar o tomate com sal e pimenta. Aí eu venho aqui, ó, dobro, faço um envelope, ó, e vem a outra parte e dobro e faço um envelope, ó. Aí eu viro, que assim eu vou colocar na massa, ó. Há quem corte as pontas para não ficar aquela coisa maçuda, né? Mas nós, no caso, nem precisa, tá? Já cortei na hora da massa, né? Então, vou fazer aqui, ó, 4 dedos, 4 dedos, 4 dedos, 4 dedos. Esse aqui ficou um pouco maior, então vamos aumentar um pouquinho os outros.
E aí eu vou colocar na assadeira, assim, exatamente como tá aqui, ó. Assim, ó. Por que que eu ponho bem pertinho aqui, ó? Não tem perigo de escapar na hora que estiver assando, escapar o queijo. E aqui sim eu dou uma distância, uns 2 dedos mais ou menos, porque daí eu vou permitir um espaço para que ele possa crescer. Também vou colocar numa assadeira untada para deixar crescer. E ali ele vai, depende do lugar que você tá, ele vai demorar um pouco mais para crescer. Se você tem uma fermentadora, você pode pôr lá uns 7, 8 graus, que ele vai demorar um pouco mais para fermentar. Depois você sobe para até 27 graus e aí ele fermenta, fica um pão de qualidade, bem bacana, e a fermentação fica um pouco mais longa, o pão fica mais saboroso, vale a pena. Ou, se você quer fazer esse processo, põe numa assadeira e põe a assadeira dentro da geladeira. E aí também, como diz o outro, quem não tem cão caça com gato, né? Eu já fiz isso. Eu tenho congeladora, super congeladora, eu tenho fermentadora, mas eu uso, a ideia é ensinar você a fazer um pão de qualidade com instrumentos caseiros. E eu estou te ensinando. Já volto. Então, nós dando continuidade, né? Eu já terminei. Fizemos aqui duas divisões, né? 2 massas que foram divididas no modelo enroladinho e no modelo joelho. Embora até esse aqui é conhecido como joelho em algumas regiões, tá? No Rio de Janeiro é joelho, pão de joelho. Em Niterói é italiano. Em São Paulo é enroladinho, de queijo e presunto, tá? Então, nós vamos deixar fermentar, vamos depois levar a assar, né? E depois voltamos com você aqui para mostrar o resultado, tá? Viu? Nós agora, ele já cresceu, olha o tamanho, muito rápido, o calor tá demais. Eu não coloquei na fermentadora, porque a ideia é oferecer um curso com técnicas caseiras. Então nós aqui, ele já tá pronto. O que nós vamos fazer? Passar uma gema de ovo, né? Para ele dar uma corzinha. Se você quiser, você pode polvilhar aqui já o orégano também, tá? Então nós vamos pincelar todos e levar para assar a 200 graus no forno a gás. E vamos ver, nesse forno a gás dá mais ou menos uns 30 minutos, tá? Então já voltamos com ele assado, tá bom? Finalizado o nosso pão de joelho, italianinho, bauruzinho, enroladinho, depende da região. Manda aí pra nós como fala na tua região esse pão, né? Ou alguns têm pão pizza. É um pão pronto, completo, porque já tem o recheio, já tem o sabor. Alguns aqui nós colocamos um tomatinho, ó, fica bem gostoso. Foi assado a 180 graus, 200 graus, né? Eu achei que 200 graus, alguma fornada que assou 200 graus ficou melhor no forno a gás, tá? Forno elétrico é mais potente. E por 30, 35 minutos, tá bom? E olha aqui que delícia. Fique conosco, que teremos muitas receitas de lanches gostosos para você fazer para a tua família, ou quem sabe você que quer vender alguma coisa para fora, né? Você embala bem embaladinho, é um lanchinho para você vender para as pessoas. É uma delícia, é fácil, é barato, vale a pena. Eu desejo tudo de bom para você, muita alegria, muita paz na tua casa, muita saúde e bastante força para você que está precisando. Fique conosco, que estaremos dispostos a te ajudar.